Hello, my friends. How are you today? E aí, meus amigos, como vocês estão hoje? Tudo bem? Today's hot. Hoje está bem quente aqui, tá, pessoal? Espero que esteja mais ameno e agradável. Mas, clima à parte, vamos dar a nossa continuidade aos nossos estudos, certo? Então, bom, primeiro passo aqui, né? Eu queria fazer as recomendações necessárias em relação à nossa situação, né? Os cuidados que vocês já sabem, todo mundo sabe, e é essencial que todos sigamos, né? Porque assim é necessário que a gente haja em conjunto para a gente vencer, né, essa pandemia que está por aí, gente. Então todo mundo tem que fazer a sua parte, tá? Então se cuidem, tá? Fiquem em casa e lavem as mãos e use o álcool sempre que necessário, ok? Então, bom, vamos agora para a nossa matéria querida, o English, ok? Então, gente, trago hoje revisão, né, uma recapitulação do assunto, né, e alguns exercícios aqui, para a gente treinar, né, e vocês acompanharem, né, à medida que eu for falando aqui, exemplificando, explicando frases, né, e algumas situações em que a gente vai usar os pronomes interrogativos, né, que é o assunto que a gente vem abordando, né. Então, interrogative words, né, as palavras interrogativas, né, ou interrogative pronouns, que são os pronomes interrogativos, tá? Então, como foi trazido na outra aula, né, nós temos alguns pronomes, né, que são básicos, né, quando a gente quer perguntar alguma coisa, né, saber como, porquê, onde, quando, né, qual. Então, para esses casos, nós temos os pronomes específicos e é com eles que nós estamos trabalhando nesse momento, tá? Então, eu trouxe algumas frases aqui, né, e vou falar para vocês, vou trazer por aqui, vai aparecer na tela aqui embaixo, né, os exemplos, e vocês vão acompanhando aí, e é interessante que vocês reescrevam, né, à medida que for aparecendo aí, pode pausar o vídeo, né, para quem está assistindo aí, tranquilidade do celular, né, em casa. Então, pausa o vídeo, lê a frase, é interessante acompanhar a tradução, né, como é que é formada a frase, construída, o sujeito, o verbo, o pronome, né, nesse caso que a gente está estudando os pronomes indefinidos, né, os pronomes interrogativos, perdão, para fazer as perguntas, tá? Então, estudar gramática é isso, né, fazer essa relação também, tá? E entender o contexto, né, de uso, né, para a gente ganhar vocabulário, né, à medida que isso vai acontecendo. Então vamos lá. O primeiro pronome, né, que a gente tem aqui, que eu trouxe para vocês, né, eu vou trazer aqui por ordem de iniciais, né. Então a gente tem vários que começam com a letra W, né. A maioria começa com a letra W. Então o primeiro que eu trago para vocês aqui é o when, né. Então when é um pronome que significa quando. When, quando. Então é sempre usado para indicar tempo, quando queremos saber quando alguma coisa aconteceu, quando vai acontecer, ok? Ou quando acontece, tá? Então, when, quando, ok? Então, dois exemplos aqui de uso dessa palavra, desse pronome, ok? Então vamos lá. When will we study English at school again? Novamente, when will we study English at school again? Né? Traduzindo, né? Quando nós estudaremos inglês na escola novamente, né? Again, novamente, né? Advérbio de frequência. Então, vejam bem, né, a aplicação do when no início da frase, perguntando quando. Esse é o significado da palavra. É importante ter isso na cabeça, porque ela nem sempre vai aparecer no início da frase, né? Em alguns casos ela pode aparecer no meio, ok? Mas o significado será sempre o mesmo. Outro exemplo. When was my sister born? When was my sister
born. O que significa isso? A expressão was born é nasceu, né? Nasceu. Was born é nasceu, né? Born sozinho, nascer. Was born, nasceu. Já que esse was é um verbo to be no singular lá no passado. Então, was born, nasceu. No caso, minha irmã, né? Quando minha irmã nasceu. When, quando. Was my sister born, quando minha irmã nasceu, né? Eu quero saber a data lá, né? Então, when significa quando, sempre, always, ok? Não esqueçam. Segundo caso, né? Segundo pronome, pronome indicado para perguntar por quê. Uma palavra indispensável em um texto, né? Em um discurso, qualquer que seja. Então, porque em inglês para pergunta, né? Ou no meio de uma frase, quando ele é substantivado, por exemplo, no português, o porquê, eu quero saber o porquê. Em inglês, essa palavrinha tem apenas 3 letras, ok? Então, why, W-H-Y, certo? Significa porquê para pergunta. Por que eu estou focando nessa questão de pergunta? Porque, acredito que alguns de vocês saibam, porque o porquê para a resposta é because. Because, ok? Porquê para a resposta. Então, foca no porquê de pergunta. Primeira frase. Why don't you help your mother with lunch? Novamente. Why don't you help your mother with lunch? O que é que eu estou querendo perguntar aqui? Por que você não ajuda sua mãe com o almoço? Né? Importante ajudar a mamãe também, tá, gente? Inclusive os homens, viu? Cozinha não é lugar só de mulher, não. A cozinha é lugar de pessoas. E aí, para muitas, é o melhor lugar da casa, certo? Quem gosta de comer tem que aprender a cozinhar também. Então, why don't you help your mother with lunch, né? Lunch, almoço. Dinner, jantar. Breakfast, café da manhã. Snack, lanche. Qualquer lanche, ok? Então, lunch seria almoço, ok? Então, e outro exemplo, né? Bem simples, né? Uma frase bem menor. Why the sky is blue? Why the sky is blue? Por que o céu é azul? Né? Pergunta filosófica, Legião Urbana, Renato Russo, tá, gente? Referência aí. Bom, prosseguindo. Próximo pronome, what. Esse aqui é mais conhecido, eu acredito que a maioria conhece. What, o quê? What pode significar qual também, tá? Então, o que e qual, em inglês, what, tá? Por exemplo, what is your last name? What is your last name? Qual é seu último nome? Ou seja, seu sobrenome, né? Em inglês a gente tem first name, o primeiro nome, a gente tem o middle name, que é o nome do meio, e a gente tem o last name, que seria o sobrenome. O último lá, normalmente o Silva, o Júnior, o Neto, ok? Então, último nome, last name. First name, primeiro nome. Middle name, nome do meio, ok? E, se for o apelido, né? Nickname. Nickname, apelido, ok? Então, what is your last name? Qual é seu sobrenome? E o último nome, né? E o outro exemplo, what is your address? What is your address? Qual é o seu endereço, né? Perguntando onde a pessoa mora, obviamente. What is your address? Qual é o seu endereço? Tá? Então, what, o que ou qual. Outro pronome que é interessante, né? Que tem a mesma tradução, na verdade, do what, né? Mas normalmente é usado quando a gente tem opções, né? Mas a gente tem essa questão de poder escolher, né? É um pronome que também começa com W, que é which, ok? Então, se eu quero, por exemplo, perguntar qual sua cor favorita, qual o seu carro favorito, enfim, qual o seu cantor favorito, enfim, né? Então, qual o seu amigo, né? Seu best. Então, eu uso qual, nesse caso que a gente tem opções de escolha, which. Se no caso for a cor,
which is your favorite color? Which is your favorite color? Né? Então, qual é a sua cor favorita? Se for um carro, é só substituir, né? Color por car, né? Which is your favorite car? Né? Qual é seu carro favorito? E por aí vai, ok? Se for cantor, singer, ok? E por aí vai. Então, what e which significam ambos a mesma coisa, o que e qual, né? Só que o which normalmente é usado para qual mesmo, porque a gente tem essa questão da opção, né, de escolha, então which tem mais esse significado, mais normalmente, a maioria das vezes. Próximo pronome, where, W-H-E-R-E, where. Where é sempre usado para lugar, gente, lugar, where. Somewhere é um pronome interrogativo. Somewhere. Ao pé da letra, somewhere, algum lugar. Some significa algum e where, lugar, tá? No caso, somewhere significa algum lugar, qualquer lugar, tá? Na verdade, where, ele significa onde, né? Onde é um pronome que indica lugar, certo? Ele não significa a palavra lugar, ele indica um lugar, né, que eu quero saber o que eu estou me referindo, tá? A palavra lugar é place, ok? Mas isso aí é outra história. Então, where é sempre usado para lugar. Lembrando, when é onde, né? Aliás, when é quando, perdão, é sempre usado para tempo, quando, when. Why, por quê? What é qual, né? Ou o que ou qual, né? E o where, que é o de agora, é relacionado sempre a lugar, onde, where, tá? Então, dois exemplos com where. Where should I go? Where should I go? Então, acompanha aí, onde eu deveria ir. Should, deveria, é um verbo modal, né? Um assunto no inglês, né? Que nesse caso, should, ele tem relação com conselho, né? Algo que você deveria fazer. Então a gente traduz como deveria, tá? Então, where, onde, should I go? Eu deveria ir. Aí você me pergunta, como assim? O should está na frente do eu e por que na hora de falar eu falo onde eu deveria? Não deveria ser onde deveria eu ir, do jeito que está escrito? Não, né? Porque na verdade, como a frase é uma pergunta, né? O verbo auxiliar, que no caso aqui é o should, que é deveria, fica na frente do sujeito. É uma regra básica de formas interrogativas do inglês. Para qualquer que seja o caso e tempo verbal, a forma interrogativa sempre tem um verbo na frente do sujeito, tá, gente? Ou um verbo, normalmente é um verbo auxiliar, ou o verbo to be. Então, where should I go? Onde eu deveria ir. E outro exemplo, where are my keys? Where are, verbo to be, are, no plural, tá? Where are my keys? Keys são chaves, né? Então, o verbo to be vocês sabem, ser ou estar. Como eu estou falando de lugar, where, então eu quero saber onde minhas chaves estão, né? Mais uma vez aqui, ó, o verbo na frente do sujeito. Where are my keys? Porque é pergunta, ok? E por último, gente, eu trazer um camarada aqui. Aliás, por último ainda não, né? Ainda tem mais dois. Então, a gente tem mais um com W aqui, né? A maioria deles são com W. Começa com a letra W, né? Então, no caso aqui, agora quando eu quero me referir a pessoas. Então, who, por exemplo, eu quero saber quem é aquela garota bonita, eu uso who. Who is that beautiful girl? Novamente, who is, verbo to be, no singular, that beautiful girl. That, aquela, essa, né? Então, quem é essa garota bonita ou essa bonita garota, ok? E outro exemplo que a gente pode estar usando com who, em números, né? Em numerais. Mas, por exemplo, quem são seus pais? Who are your parents? Who are, verbo to be no plural agora, porque o sujeito está no plural. Your parents.
Parents não são parentes, tá? Tá, pessoal? Cuidado com esse falso cognato aí. Parents são pais, né? Então, pai e mãe, ok? Who are your parents? Quem são seus pais, tá? E por último, agora sim, né? The last one, o último. Nós temos um que começa com a letra H. É o famoso how. How significa como, né? Maneira, modo. Então, por exemplo, como você vai à escola, né? How are you go to the school? Como você vai à escola, né? A maneira do transporte. How are you go to school? Né? E aí você pode responder se você vai de carro, by car, by bus, se você vai de ônibus, né? Enfim. Então, how, como. Por exemplo, how I learn Spanish. Como eu aprendo inglês? It's simple. You need study. Você precisa estudar. Como qualquer coisa, ok? Então, how significa como. How are you? Como vai você? How old are you? Quantos anos você tem, né? How old, ao pé da letra, seria quão velho você é, né? Por isso que é usado para perguntar a idade. Quão velho você é? How old are you, né? E aí a gente responde I am, por exemplo, e a idade, certo? O interessante aqui, que é legal de destacar, né, é que no inglês vocês percebam que eu uso o verbo to be para perguntar. How old are you, né? Eu não pergunto quantos anos você tem, eu pergunto quantos anos você é, porque é cultural isso, né? Eles querem saber, no caso, a relação da idade que você é, né? Não é você tem, existe essa inferência, né? Esse pensamento é diferente, né? Culturas diferentes, pensamentos diferentes, tá? Mas, então, eu pergunto quantos anos você é, né? Ou quão velho você é, e você me responde, eu sou tantos anos, mais velho que eu, né? Então, how old are you? I am 15, no caso de vocês, né? 16, 15 anos, 15, né? Ou 16, né? Se for o caso. Mas a questão aqui é que o verbo to be é usado para esse tipo de pergunta também, e na resposta da mesma forma, tá? Então, basicamente é isso, tá, pessoal? Espero que tenha sido proveitoso, né? E que vocês tenham compreendido, tá? Não deixem de praticar, tá? Não fiquem esperando só pelas aulas. Põem em prática, reescrevam frases, né? Pausa o vídeo, volta o vídeo, né? Leiam textos. Independente, tenham contato com o idioma, né? Então, mesmo que seja em aplicativos, em jogos sim ajudam e educam muito se você souber absorver, né, e filtrar as coisas positivas, né? Os games também ajudam muito, principalmente na nossa disciplina de língua inglesa, tá? Mas isso não é um motivo para vocês passarem o dia jogando e dizer que foi o professor que recomendou, tá, gente? Então, cuidado, né? Os games ajudam a gente na questão do vocabulário, da associação, né? Muitas vezes a gente associa um determinado momento do jogo com a fala, com a coisa escrita, e a gente consegue interpretar aquilo ali. Ah, eu estou entendendo o que o cara quer dizer, né? Então, os jogos ajudam sim, música ajuda demais, filmes, séries, tenham contato com o idioma, tá, gente? Pratica de alguma maneira. Por que eu estou falando em games, em aplicativos, em filmes, em séries? Porque são coisas que dão prazer, né? São coisas legais da gente fazer e que a gente vai estar aprendendo ao mesmo tempo, tá? Então, é basicamente isso, tá, gente? Então, lembrando, se cuidem, estudem e good luck for us, né? Boa sorte para nós, pra gente passar por essa. Vai dar tudo certo e em breve estaremos juntos novamente e see you later. Bye bye.